A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Ser cristão é muito mais do que viver a religião. Ser cristão é renúncia. Ser cristão é estar disposto ao estreito. O estreito é negar-se a si mesmo. É ir de encontro aos desejos dessa natureza pecaminosa que nos domina. É ir de encontro aos conceitos de vida do mundo, do sistema, que já é dominado por Satanás. Ser cristão é combate contra a carne e contra o espírito. Meus amados irmãos, venho confessar a vocês isso aqui. Ser crente é muito fácil, ser religioso é muito fácil, ser membro de uma igreja, ministério é muito fácil, viver um igrejanismo, um religiosismo é muito fácil. Agora, ser cristão, discípulo de Jesus, implica em um esforço em nós de renúncia. Quando Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, esforçai-vos por renunciar tudo isso que te impede de entrar nessa porta. E depois que entrar pela porta estreita, ainda tem um caminho apertado. Ser discípulo de Cristo quer renúncia, requer determinação da escolha que você fez. Nessa escolha você seguir até o fim. Eu digo isso, meus irmãos, porque ser crente dentro de uma igreja, padronizar-se dentro da formalidade da religião é muito fácil. Mas estar na presença de Deus, ser discípulo de Cristo, seguir a Jesus, Ele nos advertiu que devemos fazer. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Jesus diz, quem quiser, ninguém pode seguir a Jesus se não negar-se a si mesmo. Tem gente que pensa que está seguindo a Jesus porque está enquadrado dentro das ordenâncias da religião, da igreja, do ministério. Mas você só pode seguir a Jesus e ser discípulo de Jesus. Como Jesus disse, se guardares e ouvires a minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Eu, você, todos só podem ser discípulos de Jesus, ser cristão verdadeiramente, seguidor de Cristo, se guardar a palavra dele, se ouvir o que ele ensinou, aceitar o chamado dele na condição que ele colocou. Ah, meu irmão, deixar de ir para uma mesa de bar é muito fácil. Deixar de vestir, roupas que você acha que é pecado vestir é muito fácil. Andar empalitosado é muito fácil. Botar uma Bíblia debaixo do braço, frequentar uma igreja é muito fácil. Participar de campanhas de igreja é muito fácil. Cumprir o que o pastor manda é muito fácil. Mas não é isso que leva você a ser cristão. Não é isso que leva você a seguir a Jesus. O que leva você a ser cristão e a seguir a Jesus é quando você ama o teu inimigo, faz o bem a quem te faz mal, ora por quem te persegue, não revida o mal com o mal, não guarda rancor, nega-se a si mesmo, não é? Não se deixa o sol pôr sobre você com ira, perdoa os que te ofendem. Aí você está sendo cristão, seguindo o que Jesus ensina a gente. E é muito difícil, irmãos, para quem não se submete à vontade de Deus, para receber a graça dele, para vencer o desejo da carne. Porque a gente só vai vencer essa natureza, os comportamentos dela, os sentimentos dela, as ações dela interior com Jesus. Sem Jesus, por isso que ele disse, nada podemos fazer. Só com Jesus eu posso perdoar verdadeiramente. Só pela graça de Jesus, com Jesus eu posso fazer o bem a quem me faz mal. Só com Jesus eu posso negar o desejo de ódio, de ira, de vingança do meu coração. Porque, irmãos,
Você pode ter 30 anos de crente servindo a igreja, sendo aplaudido pelos pastores, pelos irmãos, por todos. Parou de vestir aquelas roupas que você achava que era pecado, começou a andar dentro da formalidade religiosa, se enquadrou no formalismo religioso. Tudo isso é em vão se você não negasse a si mesmo. Se você não vencer aquele desejo de ira, de raiva, de insatisfação, indignação. Se você não negar aquele sentimento que faz você ter inveja, aquele sentimento que leva você a ser fingido no coração, aquele sentimento que faz você ser uma pessoa iracunda, irritante, irritada com as outras, aquele sentimento que faz você guardar mágoa no seu coração, mesmo que ninguém veja, mas que você guarda escondido no seu coração, aquele sentimento que faz você a ser indiferente com as pessoas, aquele desejo de prostituição na mente que ninguém vê, mas Deus está vendo. Se você não negar isso, os olhares impuros para algo que faz você pecar contra Deus, se você não negar isso, as vantagens que você tem no oculto que ninguém vê, mas que é ilícito, se você não negar isso, você não pode ser cristão. Eu não posso ser cristão, nós não podemos ser cristãos. É preciso tomar essa atitude, ter esse primeiro passo de ir a Cristo, buscar nele a graça que nos faz vencer a natureza pecaminosa que nos leva a pecar contra Deus. Sentimentos, tem pessoas 30, 20 anos na igreja, mas continua com o mesmo sentimento, com o mesmo comportamento interior, se zanga, fica mal das pessoas por tudo, guarda rancor, tem sentimentos ruins no coração, pessoas que não mudaram o seu comportamento interior, é iracundo, se ira rápido, fica com raiva das pessoas por qualquer coisa, deixa até de falar. Tem que negar isso, irmão, para seguir a Cristo. Então, por isso que eu digo, não é fácil para quem não se submete ao Senhor, não aceitando a graça dele. Mas a Bíblia diz que para aqueles que foram nascidos de novo, os mandamentos de Deus não são pesados. Então todos que estão em Cristo têm poder de vencer a carne, vencer os desejos do pecado. Quer ser cristão? Se entregue a Jesus e passe a conhecer o que Ele lhe ensina, para seguir verdadeiramente a Jesus, sendo discípulo de Cristo, herdeiro da promessa por Cristo, que está nos céus a nos aguardar. Resistir ao diabo, vigiai, para não cair em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Aqueles que estão em espírito vencem o desejo da carne. Estar em espírito não é viver no mistério de poder e sobrenatural. Estar em espírito é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus na palavra. É você estar conduzindo os teus passos no que a palavra diz. Quando vem dentro de você uma vontade de guardar mágoa das pessoas, você olha para a palavra para não guardar rancor, perdoar, orar por quem te persegue, fazer o bem a quem te faz mal. Quando vier sentimento de inveja no coração, ninguém está vendo, mas você está repreendendo, dizendo: Deus, eu não quero isso que não te agrada. Você não deixar esse sentimento de inveja criar raiz no teu coração. Sentimento de amargura criar raiz no teu coração. Sentimento de indiferença, sentimento de rancor, sentimento de ódio, sentimento de raiva, não deixa criar raiz no teu coração. Ninguém está vendo. Só Deus e você. E você, como sabe que Deus está em você, o Espírito Santo te conduz a não guardar isso. Tem muita gente guardando. Tem gente que está na igreja há 10, 20, 30 anos, guarda mágoa, é rancorosa, não pode ninguém dizer nada com ela, que ela já fica com raiva, deixa de falar, porque ainda não foi transformada, está vivendo religiosismo, está vivendo igrejanismo, mas não foi liberta para viver em Cristo, sendo discípulo de Cristo. Porque ser crente em Jesus é muito mais do que ser crente de dentro de igreja. Ser crente de igreja. Tem muita gente se gloriando porque é crente de igreja. É um igrejanista arretado, né, irmão? É um igrejanista vivendo um igrejanismo arretado. Não falha um dia na igreja. Está todo dia nos cultos, nas campanhas, nos trabalhos de oração, de jejum. Está todo dia.
É fiel a cumprir o que o pastor determina para ela fazer na igreja. Mas não está fazendo o que Jesus manda. É em vão essa devoção. Em vão adora a Deus, buscando os preceitos dos homens, agradar os homens. Está disposta a ir para todo dia a campanha de oração, mas não está disposta a perdoar o irmão. Está disposta a viver campanha de jejum de 5 horas da manhã, mas não está disposta a fazer o bem a quem faz mal, a ir se reconciliar com aquele que lhe ofendeu, a suportar a aflição e ajudar o seu inimigo. Não está disposta a isso. Não está disposta a padecer, porque ela diz, não, eu sou filha de Deus, eu quero o melhor. Não está disposta a suportar a humilhação. É isso, olhar, não. Achava isso, olhar. Nada. É sério, irmão. É muito sério isso. Nós temos que aprender com Cristo. Ele é que é a nossa fonte de sabedoria. Pode subir, irmão. Ele que é a nossa fonte do saber. Nós temos que aprender com Jesus. Muita gente seguindo o exemplo de A, B ou C. O exemplo de Cristo é superior e é melhor e é o que nós devemos seguir. É o exemplo que nós devemos seguir. É o exemplo de Cristo. Cristo foi humilhado. Cristo foi rejeitado. Mas nunca afastou ninguém de sua presença. Nunca ficou com raiva de ninguém. Nunca colocou ninguém para fora da igreja. Nunca deixou de falar com ninguém. Porque não reconheceu o favor que ele fez. E ele fez muito favor às pessoas. Ajudou muita gente. Socorreu muita gente. O povo foi ingrato com ele. Mas ele não deixou de amar e nem tornou como inimigo. O povo perseguiu ele. O povo ofendeu ele. Mas ele continuou amando, abraçando, estendendo as mãos. Aprenda, eu e você. Aprendemos isso com Jesus. Para ser crente em Jesus. Cristão, seguidor de Cristo. Não crente, seguidor de igreja. Amém? Então, em nome de Jesus, eu deixo essa pequena orientação, instrução para a nossa, direção em Deus. Tá certo? Para a nossa orientação em Deus. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Reflita nisso, é muito sério, tá? Fica na paz do Senhor Jesus.